Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de arte digital. Hoje eu vou compartilhar com vocês o site chamado foropia.com, assim como está aqui no meu navegador, www.foropia.com. E esse link eu vou deixar disponível para vocês. Vamos lá? Então vamos lá, o Foropia é um editor de raster e gráficos vetoriais baseado na web. Ele é usado para edição de imagens, criação de ilustrações, design da web ou conversão entre diferentes formatos de imagens. É um software suportado por publicidade, como vocês podem ver aqui do meu lado direito, inclusive temos uma publicidade, no caso aqui da Tokstok. Ele é compatível com vários navegadores da web, incluindo o Opera, o Edge, o Chrome, o Firefox. Então, é plenamente acessível. Inclusive, eu vou atualizar aqui a tela para vocês verificarem que ele carrega rapidamente. E enquanto baseado no navegador, ele armazena todos os arquivos localmente e não carrega nenhum arquivo em ambiente de servidor, isso é importante observar. É um programa em nuvem muito semelhante ao Photoshop, que é notório aqui pela área de trabalho, porém é disponibilizado de forma totalmente gratuita. Por estar disponível online, você pode acessar tanto do computador quanto do celular. Ao acessar o site, você já percebe que ele é muito semelhante ao Photoshop, em sua estrutura, recursos e sobretudo aqui na área de trabalho. O mais interessante é que ele tem suporte pleno aos arquivos do Photoshop. Desse modo, você pode produzir artes utilizando esse recurso sem ter que custear o software da Adobe com licença paga. Assim, se, por exemplo, você tiver um arquivo já desenvolvido no Photoshop, você poderá editá-lo sem estar no Photoshop. E esse recurso de compatibilidade não está disponível em outros ambientes semelhantes. Ou seja, se eu tento editar um arquivo no GIMP, por exemplo, muitas vezes ele apresenta alguns conflitos de compatibilidade. Quanto à área de trabalho, vamos falar um pouco mais sobre ela. É totalmente compatível, né? Como eu já tinha dito anteriormente. E a gente pode observar aqui em cima a barra de menus. Então eu tenho o menu arquivo, editar, imagem, camada, selecionar, filtro. Então todos os menus aí conforme a compatibilidade ao Photoshop. Logo abaixo eu tenho a barra de opções, então opções com relação às propriedades das ferramentas. Então conforme eu vou selecionando as ferramentas para eu trabalhar, a barra de opções vai se ajustando, assim como ocorre também no Photoshop. Logo abaixo, quando eu estou trabalhando com algum documento ativo, ele também disponibiliza a barra de estado. Do lado direito, a gente percebe aqui os painéis, onde eu tenho, por exemplo, aqui o painel de camadas, canais, demarcadores, que são fundamentais para trabalharmos as edições dos arquivos. Inicialmente, nós temos apresentada a caixa de diálogo do Foropia. Logo abaixo, a gente percebe os formatos em compatibilidade. O primeiro apresentado é o formato PSD, como já falamos, o formato em Photoshop. Em seguida, nós temos o formato XD ou XD, né? Que significa Experience Design. É uma ferramenta, né? O Adobe Experience Design é uma ferramenta de edição de gráficos que funciona para criar web e interfaces de sites de aplicativos. Ele permite que o designer se concentre na experiência do usuário ao navegar com um intervalo de erro mínimo e no menor tempo possível. Então, há essa compatibilidade. Em seguida, a gente tem o formato Sketch, que é um arquivo de gráficos vetoriais, né? Então, esse formato de arquivo é de gráfico em vetor gerado pelo software Sketch. É uma ferramenta para Mac, usada para criar imagens vetoriais. Inclusive, um único arquivo Sketch pode conter uma ou mais camadas de objetos, incluindo formas, textos ou símbolos, por exemplo. Em seguida, nós percebemos aqui que tem a possibilidade também de compatibilidade com o formato em PDF, que é o formato de arquivo desenvolvido pela Adobe
lá na década de 90, no começo da década de 90, para representar documentos de maneira independente do aplicativo na qual você tenha desenvolvido. Então, independente do aplicativo, do hardware ou sistema operacional usado, você consegue produzir um arquivo que é possível ser visualizado em qualquer outro ambiente. Então, temos aí o formato PDF, que também é um tipo de formato que a gente pode entender como sendo somente leitura, por serem arquivos protegidos. Em seguida, nós temos o formato XCF, né? Que é o formato de arquivo padrão do software gráfico GIMP. Em seguida, ele apresenta aqui a possibilidade também de trabalhar com fotos em RAW. Então, RAW, ou também chamada formato cru, é uma denominação genérica de formatos de arquivos de imagens digitais que contém a totalidade dos dados da imagem, tal como captada pelo sensor da câmera fotográfica. Ou seja, dessa maneira, o fotógrafo, ao processar a imagem no computador, permite então que ele consiga realizar os ajustes necessários de forma manual no arquivo, ao contrário, por exemplo, do formato em JPEG, feito na câmera, que é inteiro baseado em ajustes automatizados. Para finalizar aqui, ele apresenta também compatibilidade com os formatos JPEG, PNG, GIF, por exemplo. Ele apresenta também alguns modelos de demonstração que é interessante a gente conhecer. Esse primeiro em formato Photoshop, vou abrir aqui para a gente verificar. Então, ele já apresenta aqui a demonstração de camadas e é possível testar as possibilidades de modificação ou edição desse arquivo. Então, por exemplo, aqui onde nós temos Welcome to Phoropia, seleciono a camada respectiva, seleciono a ferramenta texto e posso realizar a edição. Então, Welcome to Digital Art, por exemplo. Ok. Também é possível realizar toda edição do documento. Com esse arquivo, a gente consegue ter uma visualização das possibilidades. Em seguida, tem esse outro exemplo, né, no formato Sketch. Então, eu tenho aqui também o mesmo procedimento, a exibição de todas as camadas do documento para trabalhar todas as possibilidades de edição, respectivamente. A nossa proposta para hoje é desenvolver um novo projeto para que a gente já comece a conhecer algumas funcionalidades do Phoropia. Se eu já tivesse um projeto desenvolvido em meu computador, eu poderia abrir e dar andamento à edição. No caso, nós vamos selecionar a opção Novo Projeto e em seguida ele apresenta para nós uma nova tela de diálogo com algumas opções de arquivos modelo para eu escolher e trabalhar a partir de uma edição e também a possibilidade de eu realizar a definição do tamanho. Então eu escolho o tamanho e também posso selecionar um tamanho pré-definido de acordo com o destino da arte que eu estou desenvolvendo. Então eu tenho aqui possibilidades de artes pré-definidas no formato para Twitter, YouTube, Facebook. Então eu vou selecionar, por exemplo, um formato pré-definido para uma imagem que eu vou publicar no Facebook. Seleciono esse tamanho respectivo, sendo que eu poderia também definir aqui de forma personalizada. Em seguida, eu tenho a opção de escolher uma arte pré-definida ou sugerida pelo Phoropia. Vou selecionar aqui essa opção. E ele em seguida já abre para mim, conforme nós visualizamos anteriormente nos modelos. Eu tenho aqui todas as camadas respectivas ao arquivo, texto. Então, eu já posso começar a minha edição. Em princípio, eu gostaria de reduzir essa imagem. Então, eu primeiramente seleciono a camada respectiva, a qual ela pertence. Então, a camada Flower. Selecionada a camada, eu ativo os controles de transformação, se acaso eles não estiverem ativos, clico e arrasto para que o controle de transformação, para que eu possa também reduzir ou ampliar, depende da edição que eu quero produzir.
Feito isso, eu também quero realizar a alteração do fundo desse layout. Não quero deixar esse tom e quero deixar na cor branca. Se eu deixar na cor branca, o texto, What is Love, por exemplo, aqui, que também está em branco, vai sumir. Então, primeiramente, eu vou fazer a alteração na cor do texto. Seleciono a camada, respectivamente. Então, tá aqui, What is Love. Seleciono a ferramenta Texto. Em seguida, eu seleciono o texto a qual eu quero realizar a alteração da cor da fonte. Logo aqui, na parte de cima, ele já vai apresentar para mim as opções de configuração. Então, tanto eu consigo, por exemplo, ajustar o tamanho, como também consigo fazer o ajuste da cor. Tá em branco, clico e arrasto para a cor que eu gostaria, ou se eu tiver o código hexadecimal da cor que eu gostaria de utilizar, posso inserir aqui. Se eu tiver o código RGB, também é possível. Seleciono OK e visualizo que ele já trocou para a cor preta. Logo abaixo, a gente tem um outro texto aqui também. Seleciono esse texto, ferramenta, seleciono a camada do texto, em seguida seleciono a ferramenta de texto, vou aproximar aqui um pouco, e a gente já consegue realizar a seleção para alterar a cor. Mesmo procedimento. Se eu tivesse o código hexadecimal, somente inserir RGB. Se eu tivesse o código também, era só inserir a numeração. Ok. Eu já consigo visualizar que ele realizou a alteração da cor. Perfeito. Então, agora eu quero mudar o background desse tom meio lilás aqui, roxinho, para branco. Duplo clique. A partir do momento que eu dei duplo clique, ele ativa para mim essa caixa com opções da camada respectiva. Preencher cor sólida. Dou um duplo clique na cor que está ativa e novamente ele abre a opção para eu realizar essa alteração. Vou deixar, como eu comentei, na cor branca. Ok. A nossa proposta para essa atividade, em continuidade agora, é incluir uma pessoa aqui desse lado esquerdo. Mas é somente a pessoa e não uma foto com todo aquele conteúdo. Então, para isso, eu vou precisar realizar o recorte. Primeiramente, eu preciso abrir esse arquivo, que no caso está salvo na minha área de trabalho. Então, venho no menu Arquivo, opção Abrir, onde ele apresenta também a tecla de atalho Ctrl mais O. E eu seleciono a imagem. Eu selecionei aqui, copiei inclusive de uma busca na internet, a foto da Patrícia Salvador. Legal, então aqui do lado direito eu tenho a camada respectiva da imagem. E o primeiro passo para realizar o recorte é selecionar a ferramenta correta para isso. Que neste caso, a gente tem aqui a primeira ferramenta que é mover, segunda, seleção retangular, terceira, seleção em laço, a quarta ferramenta, seleção de objeto. Se eu clico e mantenho pressionado, ele apresenta para mim as outras opções de variação dessa ferramenta. Nesse caso, nós vamos utilizar a primeira, seleção de objeto. Feito isso, ele já transforma o cursor do mouse nessa cruz, indicando o ponto de interesse que eu quero selecionar. Então, agora, eu faço uma demarcação, um quadrado por cima do ponto de interesse que eu gostaria de selecionar, e o algoritmo vai então percebendo qual é o conteúdo que ele deve demarcar. Clico, seguro, arrasto por cima, desenhando esse quadrado, e em seguida eu solto. Então, com isso, a gente consegue perceber que ele selecionou aqui a região do rosto, um pouco do cabelo, mas ainda tem grande parte aqui do meu ponto de interesse de conteúdo da imagem que não foi selecionado. Então, agora é importante prestar atenção. Nós vamos pressionar no teclado Shift, então é aquela setinha para cima, né, do teclado, Shift do lado esquerdo, mantenho pressionado e novamente eu vou complementar essa seleção indicando a minha área de interesse. Clico,
arrasto por cima, organizando esse quadrado, né, por cima da imagem, solto. Então, o que eu percebo mais uma vez? Que ele aumentou a área de seleção, mas não em 100%. Ainda falta um pouquinho aqui, ó, do cabelo, tá vendo? Tem aqui essa área também. Então, novamente, pressiono Shift, clico, seguro, arrasto por cima, indicando qual é o ponto de interesse. Pronto. Agora, ele complementou a minha seleção de forma mais efetiva. Eu tenho toda a área da modelo que eu estou utilizando selecionada. Portanto, eu tenho aqui na parte superior, ó, Patrícia Salvador, a área que eu estou trabalhando, respectivo ao arquivo que eu estou trabalhando, e também tenho aqui o template pré-definido que eu havia selecionado, a qual eu fiz os ajustes. Então, aqui no arquivo da Patrícia, eu pressiono Ctrl C para copiar ou menu editar, copiar. Então, Ctrl C ou copiar. Faço a modificação vindo aqui novamente para o meu arquivo e venho em editar, colar ou Ctrl V. Então, ele trouxe a imagem selecionada. Então, não aquele arquivo completo, com aquele fundo quadrado, num outro tom, de repente. Você consegue fazer uma seleção e deixar o arquivo mais claro, mais organizado. Também mais bonito, né? Como ela vai ficar aqui do lado esquerdo da imagem, eu quero que ela fique virada para o lado direito. Então, eu tenho a opção de realizar isso diretamente via menu. Então, eu seleciono a opção Editar, Transformar, Espelhar horizontalmente. Agora, eu quero incluir uma borda de contorno, só para complementar um pouco mais o layout, aqui por todo o contorno da modelo, no caso a Patrícia Salvador. Então, eu seleciono a opção Camada, Estilo de camada e seleciono a opção Traçado. Ele abre a caixa de diálogo com a apresentação das possibilidades que eu tenho para fazer essa edição do traçado. Então, primeiramente, eu posso definir o tamanho dele, reduzir aqui um pouco. Posso definir a opacidade, que é um índice de transparência. Eu vou aumentar só um pouco mais aqui. Vou manter um pouquinho mais transparente também. E com relação à cor, eu clico aqui no coletor de cores, abro novamente a caixa e eu posso trazer, por exemplo, para um tom de lilás que vai ao encontro desse logo que já estava pré-definido para mim no modelo que eu escolhi. Fecho após selecionar a cor. Posso manter novamente um ajuste. Ok. Perfeito. Para finalizar, nós também podemos realocar a organização do texto, né? Então, clico aqui o Orislove e vou realizar uma alteração, inclusive, desse texto. Seleciono a ferramenta Texto. E ao invés desse texto modelo, eu incluo o nome dela, por exemplo. Ok, clico e arrasto mais aqui para a área do centro. Esse outro texto, vou colocar como, por exemplo, live hoje às 18 horas. Tá muito pequeno esse texto, então também posso ampliar ele. Um exemplo, né? É bom lembrar que esses controles de transformação, ou seja, esses pontinhos aqui que ficam em torno do texto,
eles nos permitem realizar um ajuste livre também desse texto, né? Então eu não fico refém desse ajuste automatizado. Vou aumentar um pouco mais aqui o nome dela também. Tomando bastante cuidado para não distorcer o texto, deixar ele fora do estilo. Bacana. E agora a gente parte pro ponto de salvar o documento. Menu Arquivo. Aí é muito mais sugerido exportar como. Então, exportar como, posso escolher formato PNG, JPEG, enfim, como é um documento para ser postado no Facebook, eu posso manter o formato padrão em JPEG. E como eu estou trabalhando com um editor online, ele não vai buscar o drive do meu computador para salvar esse documento. Ele vai realizar o download. Então, ele abre essa caixa de diálogo para confirmações da configuração, formato JPEG, tamanho, qualidade, que eu posso manter em 70%, ou se eu quiser eu posso ampliar aqui. Como é para salvar, publicar esse documento na internet, então quanto mais leve, melhor. Eu vou manter em 70%, clico em salvar, como eu comentei, ele realiza o download. Então, clico no arquivo para abrir, visualizar, ficou bem interessante e, portanto, eu já poderia publicá-lo. Então, agora, para finalizar, pense em um assunto e desenvolva o seu projeto com um tema livre. Bons estudos!